Olá, boa tarde a todos vocês que estão aqui conosco neste que é o 10º webinário desta Startup Week de Trade Marketing. Muito obrigado pela presença de todos vocês aqui. A gente teve uma semana incrível, já foram 9 empresas, 9 empreendedores arrojados que trouxeram para a gente soluções para ajudar a combater, para ajudar a minimizar as dores do trade marketing do futuro e do futuro do trade marketing. Estou muito feliz em a gente ter conseguido realizar essa semana de startups de maneira tão rápida. E mais feliz ainda porque exatamente hoje, dia 17 de julho, há 2 anos atrás, nós estávamos começando o Conexão Trade Online, que foi o primeiro congresso online de trade marketing realizado em 2018. Naquela época, foi criado esse congresso com o propósito de levar conhecimento, de levar os experts que trazem conhecimento para toda a comunidade de trade, de marketing, de vendas. E hoje, esta semana, esta Startup Week, ela renasceu com o propósito, ela nasceu com o propósito igual ao de antes, de levar conhecimento, só que dessa vez um conhecimento destas startups, um conhecimento sobre quem são essas startups, o conhecimento sobre quem são, como são essas soluções que essas startups incríveis estão provendo ao mercado de trade, ao mercado de marketing, ao mercado de vendas. E que vocês, profissionais que não tinham acesso a estas soluções, agora podem tomar decisões melhores sobre quais dessas startups e quais destas soluções incorporar no seu ecossistema. Já falei da startup, nem me apresentei. Eu sou Jorge Papajorge, sócio da Doc Consulting e também o fundador, o realizador que pensou lá atrás no Conexão Trade Online, mas dessa vez eu tive a oportunidade de me unir a 2 profissionais incríveis, a Tânia Miné e a Daniele Mota, que incorporaram esse desejo, esse propósito de fazer isso acontecer, e se não fosse por elas e pelos nossos apoiadores, a Maio e o Popeye, a gente não teria conseguido. Então, desde já, eu deixo o agradecimento a eles todos. Né? Agora, antes da gente chamar os nossos convidados, nossa 10ª startup, eu queria chamar aqui a Daniele Mota para se apresentar e para também dar o recado inicial. Oi, gente, boa tarde. Ai, chegamos no último. Vou ficar com saudade, eu quero mais. Eu ouvi quero mais 10, não sei, tô ouvindo. Mas muito legal, né? Desde o dia que a gente pensou até chegar nesse dia de hoje, agradecer ao Jorge e à Tânia aí pela parceria. Foram dias e dias e madrugadas aqui para colocar as coisas no ar. As 10 startups que nos acompanharam, sem elas nada disso seria possível. Ao time do Maio, que está aí, né, na figura do Júlio, ele que está aqui nos bastidores, organizando tudo para a gente. E ao time do Popeye, né, que sempre com a visão inovadora e empreendedora, está falando, nos apoiando a trazer esse ecossistema de trade marketing. Né? E é isso, gente, eu estou muito feliz, realmente, com os meus anos todos aí de trade marketing, de vendas, ter a oportunidade de aprender com essas 10 startups que passaram por aqui, ainda tem mais uma hoje que é super especial, me trouxe uma nova perspectiva da minha própria carreira com relação a trade marketing. Né, o que eu poderia ter feito diferente, como eu faria diferente. Eu já teria assinado com várias empresas aqui, várias dores, e isso está acontecendo. Isso também acho que é algo que a gente tinha buscado no nosso propósito, né? Vários feedbacks de várias empresas que passaram por aqui e que já estão sendo contatadas aí pelos novos, pelos profissionais de trade marketing que toparam, né, esse convite de acelerar os seus processos. E aí eu chamo a nossa amiga Tânia Miné. Acho que tá no mudo, Taninha. Verdade, tô no mudo. E aí, boa tarde, gente, tudo bem? Estou muito feliz de estar aqui também, como a Dani e como o Jorge. Obrigada a vocês dois. Né? Essa jornada tem sido intensa, acho que eu falei mais com a Dani e com o Jorge do que com meu marido e meus filhos. Olha que eu estou em quarentena aqui em casa. Interações diárias até tarde da noite. Vamos colocar de pé,
rapidamente, quero agradecer também ao Popeye Brasil, agradecer também ao Rodrigo Leão, da Neogrid, quero agradecer o Júlio Gomes da Maio, ou seja, estamos todos aqui muito felizes. E quero agradecer também a presença de duas figuras fantásticas que eu vou... Daqui a pouquinho eles vão entrar na sala. Esqueci de me apresentar, eu sou a Tânia, tenho aí também 30 anos de experiência, né? Hoje eu tenho uma outra carreira, sou professora, dou aula na pós-graduação da SPM da FIA e tenho a minha própria consultoria. E estou aí ralando, como muitos empreendedores, só que talvez de um jeito diferente, né? E estou muito feliz de estar aqui reunindo essas 10 Trade Techs durante essa semana fantástica. Só para eu fazer um spoiler aqui da plateia, né? Deixa eu ver quem já entrou. Ó, temos o pessoal da Drogaria Araújo, nosso amigo Joaquim Ferreira, sempre presente. Temos a Mayumi, um monte de gente bacana aqui, Arthur, Mariana, Luiz, Juliana, enfim, toda a galera que está entrando, o Vano, meu querido amigo de tantos anos, Tatiane, a Tatiana Tomás também, ou seja, muita gente bacana aqui, bem-vindos, muito obrigado pela sua presença, por prestigiar o nosso evento, estamos muito orgulhosos disso. Agora eu vou chamar duas pessoas queridas, que eu conheço, um deles há muitos anos, quero agradecer que eles estão aqui, como todas as startups vieram, com muita abertura para contar as dores que eles passaram e as dores que eles curam. Então eu chamo para vocês o pessoal da IPDV, Fábio Costa e Sullivan Júnior. Bem-vindos, meninos. Boa tarde. Bom, gente, eu conheço o Fábio só há 2 anos, né, Fábio? Só 2 anos, né? Pode pôr um zerinho a mais aí. Foi 20 anos, gente. O Fábio me conhece, eu era uma menina, né, Fábio? Agora eu sou uma senhorinha quase. Enfim, muito bom, viu? Bem-vindos. Muito obrigado de vocês estarem aqui, né? Não sei se a Dani e o Jorge querem dar alguma palavrinha. Não, só agradecer a presença. Daqui a pouquinho eu vou fazer aquele convite tradicional para o público, mas deixa o pessoal se apresentar primeiro. Tá bom. Se apresenta aí, Sullivan e Fábio, sejam bem-vindos. Obrigadíssimo de coração de vocês estarem aqui. Adorei que vocês vieram. Sou fã da IPDV, sou fã do trabalho do Fábio, do Sullivan e de toda a equipe da IPDV. Então, eu sou suspeita. Bom, tá, gente? Eu vou puxar um pouquinho. Realmente a solução deles é boa. Aninha, deixa eles falarem. Vamos deixa eles falarem, Tânia, por favor. Vou pôr no mute. Cala a boca, mulher. Primeiramente, queria agradecer aí a vocês três pelo convite, né? Muito obrigado. A IPDV está muito feliz de poder participar desse momento, né? Esse grande momento do trade proporcionado por vocês três. Falando um pouco de mim, Fábio, né? O Fábio é CEO e cofundador aí da IPDV. Nós estamos aí, eu e o Lucas, que é o meu sócio, que é CTO da empresa, junto com o Sullivan, que é o head da área comercial e marketing. Estamos aí há 10 anos com a IPDV no mercado, atendendo diversos clientes e segmentos, né? Falando um pouco da minha trajetória, eu fiquei no mercado aí na indústria durante 18 anos, passei mais 3 anos por agência, e depois a gente resolveu empreender, encontrei o Lucas, que além de sócio é meu parente, meu primo, e a gente está aí com a IPDV há 10 anos empreendendo, atendendo grandes indústrias, a agência de trade marketing e distribuidores, né? Dentro desse período aí, que nós estamos atendendo os clientes, nós já tivemos diversas soluções, são 5 na verdade. Dentre essas 5, 4 que já estão no mercado há bastante tempo, estão consolidadas, que é o eCheck-in, que é o controle de assiduidade, o eMerchan, que são KPIs de indicadores de performance de ponto de venda, seja para merchandising e vendas, o eAction, que é para ação promocional, o Incentive, que o próprio nome já diz, que é incentivo para a equipe comercial, equipe de merchandising, distribuidores, e o eFinance, que hoje é os olhos aí da IPDV,
que é a ideia da gente compartilhar com vocês, falar das dores que nós descobrimos e percebemos ao longo dessa trajetória com os clientes, e nos últimos 2 anos nós temos investido, né, no eFinance, de forma escalável aí para poder tá eliminando as dores dos clientes, né? Então, acho que a ideia é essa, tá? Falando um pouco aí dos clientes que nós temos já durante essa trajetória e que confiam no nosso trabalho, tem aí um portfólio de clientes, alguns clientes, né, não todos, a Sanofi, a Duratex, Raizen. Eu acho que aqui é mais para vocês verem a quantidade de segmentos que nós conseguimos atuar durante esse tempo de existência. Posso interromper vocês um pouquinho só? Claro, fica à vontade. Só para perguntar, vocês hoje vão falar sobre uma ferramenta que ajuda a controlar o investimento no ponto de venda, é isso? Exatamente. Toda a parte de ações que são feitas no ponto de vendas, né, sobre os acordos que são negociados com os clientes, nós desenvolvemos uma plataforma que o foco principal dela é eliminar essas dores. Então, você eliminar os processos manuais que então, vamos lá. Quem estiver assistindo aí com a gente, só escreve aí no comentário para a gente. Vocês acham que tem oportunidade nas empresas em que vocês trabalham, vocês acham que tem oportunidade de melhorar o controle dos investimentos no nível ponto de venda? Vocês têm condições de ter esse controle bem feito, ter certeza de onde o dinheiro está indo, como está indo? Coloque aí no comentário para a gente. E aproveitando, provavelmente você conhece alguém que também precisa ouvir essa apresentação da IPDV. Você também talvez conheça alguém que não está aqui com a gente assistindo, mas que você tem o número do WhatsApp dele. Então faz um favor, clica aí no botão compartilhar do YouTube e manda essa live para 2, para 3, para 4 pessoas que você sabe que vão se beneficiar de conhecer uma solução que ajuda a melhorar o controle do investimento promocional, do investimento de trade, do investimento comercial por ponto de venda. Eu acredito que todo mundo precisa, né? Então manda para todo mundo. Legal? Eu queria fazer essa interrupção só, porque esse é um momento importante, é um momento que a galera aqui lembra que, puxa, isso é muito legal para ficar só comigo, deixa eu compartilhar. E aí a gente sempre consegue ter mais gente assistindo e mais gente se beneficiando do evento. Obrigado, pessoal. Obrigado, Jorge, pela introdução. Retomando aqui, né, alguns diferenciais da IPDV, né, nessa nossa trajetória, e principalmente falando aí do eFinance, é a flexibilidade que nós temos para desenvolver a plataforma e a solução de forma customizada. Então, além dela estar no modelo escalável, é uma plataforma que requer muitas questões de regras de negócio, a especificação que cada cliente tem do seu negócio, formatos de atuação. Então, nós temos hoje isso dentro da nossa capacidade. Além disso, nós temos o atendimento customizado, que é muito relevante para esse perfil de solução. Então, nós temos aí tanto pessoas que focam somente no cliente ou pessoas compartilhadas, tá? Além disso, a plataforma, a solução nos permite integrações, né? Então, hoje nós temos aí um parceiro, a IPDV já há 2 anos é parceiro, é partner do Grupo Neogrid, e nós acabamos sendo facilitadores aí para integrações com eles. Integramos também essa plataforma com Nielsen, Power BI e SAP. E aí, agora o Sullivan, né, que é o Head Comercial e Marketing, ele vai falar um pouco aí do produto para vocês, tá bom? Boa tarde, pessoal. Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade nos dada aqui em vir falar de tecnologia, inovação, automação de processos e como a IPDV vem auxiliar vocês com o eFinance, com essa solução que, de fato, faz essa gestão, ela dá essa visibilidade de forma estratégica, ela busca essa execução de forma com mais excelência, vamos dizer assim, tá? Falando um pouco sobre mim, estou aí há mais de 10 anos no mercado de tecnologia, estou com a IPDV quase que aí desde o início dessa jornada, estou há 9 anos com eles também, e venho evoluindo, venho crescendo cada dia com a empresa e com essas tecnologias que a gente viu aí no mercado, e essa semana que foi um show de tecnologia e inovação que a gente participou aqui com vocês, tá bom? Então, vamos falar um pouco sobre a tecnologia. Então, qual que é o grande foco dela? De fato, é fazer todo esse gerenciamento de forma integrada, fazer a gestão, ter um planejamento com mais estratégia, buscar uma execução com mais excelência na ponta,
Então, você ter um início, meio e fim do processo acontecendo dentro de um único lugar. Eu vou mostrar para vocês aqui as funcionalidades que geram valor para a solução, os ganhos que você tem na solução de fato. Então, com a solução do eFinance, você tem toda a gestão de budget, desde a sua área de trade ou marketing, que a gente fala trade marketing comercial, onde você volta desde cliente, regional, tipo de investimento. Então, se você tem uma análise hoje, todo um planejamento que você executa, você tem isso dentro da solução. Aí a gente vai definir, conforme o Fábio disse mesmo, as regras de negócio, o escopo de cada planejamento, para colocar isso dentro da solução. Eu vou falar mais para frente em outros slides como que funciona de fato, tá? A parte de fluxos e análise de contratos de pagamento e promoções, o acompanhamento de todo o tracking da área de trade para a parte de material no ponto de venda. Então, se aquela ação depende de um material ou não depende de um material, se essa ação precisa ter uma timeline de solicitação antecipada para não ter nenhum problema na implementação, isso acontece dentro da própria solução. A parte de controle de participações e lucros por conta, por gerente, que vocês vão ter visibilidade no gestão de investimentos. A parte de ferramentas de negociação, isso é um outro plus que a ferramenta traz, onde você tem foco no ciclo, guia no positivação, a parte de catálogo de produtos, tudo como facilitador para tanto a equipe de merchandising, ou representante, ou comercial, ou até mesmo trade, ter essas visibilidades, tá? Mitigando qualquer tipo de papel e você pensando em sustentabilidade também. A parte de visibilidade pela equipe comercial, de trade marketing dos seus investimentos em tempo real. Então, como que está esse consumo, como que está esse year to date, esse year to go, como que funciona isso? Então, você acompanha dentro da própria solução. A parte de auditoria de contratos com recibo eletrônico, então, toda a parte de assinatura e digitalização de um processo hoje que é de forma por e-mail ou manual, enfim, também a gente vai mostrar um pouco mais. Acesso à plataforma pelo cliente final, então, se você está falando de um varejo, do seu fornecedor, se você está falando da sua indústria, do seu cliente, como que é feito esse ok, se é feito de forma manual ou não, a gente traz isso para o digital, tendo essa automação. A parte de análises comparativas, para você ter uma melhor tomada de decisão referente aos seus investimentos e às suas execuções, e a parte do ROI, que a gente fala que é a cereja do bolo, né, que é onde você consegue, de fato, avaliar melhor o seu business plan, onde você tem uma visibilidade futura do seu processo, se está ok ou não se eu fiz aquele investimento, se eu tive um volume incremental dentro do negócio, se eu não tive nenhum volume, se alavancou a minha vendas ou não. Isso aí também eu vou explicar um pouquinho mais à frente para vocês. Caso tenha pergunta, pessoal, anotem aí que a gente vai tentar responder todas, tá bom? Aqui, qual que é a ideia dessa tela, né? Uma visão 360. O que a gente fala? Que ela tem o início, meio e fim do processo de forma ilustrativa, como a gente implementa essa solução. Então, o primeiro ponto é a parte do planejamento que a gente tem com o trade ou o comercial, enfim, se vai ser alguma exposição, se vai ser volumetria, enfim, a gente vai entender qual que é o processo com o cliente. A gente tem toda essa inclusão desse valor, né, desse budget aí para dentro da solução, e eu vou mostrar mais à frente cada step desse aqui com um pouco mais de detalhe, mas em primeiro momento a inserção vem do budget. A partir do momento que eu tenho esse budget dentro da solução, eu tenho todo esse mapeamento e essa estratégia definida para futuro ou agora falando de execução mês a mês, tá? Depois que eu tenho esse planejamento, toda essa parte de estratégia dentro da solução, eu tenho o step 2, que é o consumo desta verba. Então, é meu representante, ou a equipe de trade mesmo tendo um contato direto com o seu cliente ou fornecedor, criando-se esses acordos. E aí você vai consumir da verba que foi planejada, tá? Então, você tendo toda essa criação desses acordos, você tem todo esse quanto eu provisionei, quanto já foi de fato executado, e vocês vão ter isso de forma visual mais para frente, tá? Quando você vem para o terceiro step, o terceiro step nada mais é do que você olhar de forma estratégica como que está a sua execução, como eu disse. Eu planejei, eu já criei, então eu provisionei para tanto, quantos clientes eu já tenho provisionado por tipo de marca, por tipo de ação, enfim, canal, tudo isso vocês vão ter visibilidade um pouco mais para frente na própria tela da solução em si. Depois que eu tenho planejamento, criação e avaliação do meu planejamento, eu tenho toda a parte de auditoria disso, onde a gente fala de compliance, de você ter hoje, de forma sistêmica, todo início, meio e fim da comprovação daquela ação. Será que de fato aconteceu aquele acordo? Será que esse acordo que eu planejei, que eu criei, será que ele de fato está sendo executado? Então aqui é o quarto step, é onde você, gerente de loja, pensando no varejo,
ou você, quando fala de indústria, sua equipe de merchandising, ou até mesmo seu representante ou comercial, estar indo até lá e fazendo essa validação do acordo em si. A partir do momento que eu tenho essa validação, eu tenho o flow, que é o workflow vindo para dentro da solução, onde eu tenho toda a parte de validação e pagamento de todo esse processo inicial. Então, aconteceu de fato aquela ação, eu posso dar andamento para pagamento, eu posso dar continuidade nesse processo, isso fica nesse step, onde muitas vezes o administrativo de vendas acaba sofrendo muito nesse processo, tá? Quando você vem para o sexto step, é a partir do momento que eu tenho todo um ok, via de integração ou via mesmo de processos definidos por perfil de usuário, você vem para a assinatura digital, que é o quê? Eu tenho o recibo já com os dados que foram colocados no acordo, eu tenho toda a parte de comprovação, tudo feito de forma bem efetiva, e você pode estar enviando isso para o seu cliente. Cliente quem? Tanto fornecedor, como varejo, quando a gente fala fornecedor, e tanto indústria, quando a gente fala de cliente, no caso. Você pode estar enviando isso de forma digital, aí a gente vai entender todo o processo jurídico da empresa, para ver qual que é as regras que você precisa ter dentro desse processo. Na maioria das vezes a gente fala, para ilustrar um pouco mais, é como se fosse um DocSim, tá bom? A parte da cerejinha do bolo, que é o final, que vem para o step de avaliação, que é o ROI. Então, eu tenho toda essa evolução, através do sellout, com qualquer player que eu tenho de leitura de sellout, ou até mesmo um selim, que você me passe, eu consigo te dizer se de fato a gente teve algum ganho ou não, se o meu planejamento foi efetivo ou não, referente às ações que eu estava realizando. Eu vou explicar um pouco mais à frente isso para vocês. Então, como eu frisei, canais de atuações da solução, varejo e indústria, também áreas envolvidas, isso é legal falar, dentro desse flow, você tem todas essas áreas envolvidas, então trade market, controladoria, merchandising, comercial, pricing, marketing e compliance, tá? Eu vou avançar aqui para vocês e já vou falar um pouco do visual da tela e cada step daquele eu vou mostrar em uma tela dessa, tá bom? Então, a parte do gestão dos investimentos, que é a gestão de budget, o que você tem? O primeiro step que acontece dentro da solução é a entrada da verba, é o planejamento da verba. Como que é planejado? Como tem essa inserção? Você pode trabalhar ou com integrações via qualquer perfil de ERP que você tenha dentro da sua companhia. A gente está falando de SAP, TOTS, Proteus, e aí a gente vai seguir com qualquer outro player de mercado. Como também, caso você não tenha essa integração, temos como dar carga dentro desse processo inicial, por isso que a gente fala que não vai muito da maturidade do cliente e até mesmo do perfil de projeto, para eu conseguir dizer se a gente vai ter essa integração logo de início ou se a gente vai ter uma inserção de forma manual para você, de fato, fazer o seu planejamento e toda a ramificação conforme a sua regra de negócio e todo o seu business plan futuramente, tá? Podemos fazer umas perguntinhas? Fica à vontade, vai lá, fica à vontade. Vocês nem começaram a falar, a gente já entrou de novo. Que gente chata, né, Jorge? Pelo amor de Deus. Mas olha, você está falando com duas pessoas aqui, Sullivan e Fábio, que são amantes da coisa. A Dani também, né? Mas amantes, não vão pôr a Dani, senão vai congestionar a sala. Mas amantes da parte de controle e efetividade dos investimentos. Então, o que eu gostaria, até tem algumas perguntas aqui que eu gostaria de fazer de um dos participantes, que você começou a falar dos seus clientes. Então, o Joaquim está perguntando como a IPDV se posiciona quanto a conflitos entre a indústria e o varejo. Acho que é bacana, porque vocês têm clientes dos dois canais, né? Como é que funciona isso, uma vez que nem o Brasil é implementado em 100% das lojas, né? Oi? Cortou? Vocês me ouviram? Cortou. Quer que eu repita? Essa pergunta que está na tela. Como a IPDV se posiciona quando há conflito entre indústria e varejo? Então, hoje, na verdade, quando a gente fala de varejo, muitas das vezes a gente quer chegar falando no futuro, tá? A gente quer pensar em ter essa troca de informações em tempo real, onde o varejo já vai ter essa visibilidade pensando no fornecedor. E aí você vai ter todo um acordo de confidencialidade, processos de regra de negócios, negociações de fato que são feitas com um tipo de fornecedor perante a um varejo e perante a uma indústria. Porém, hoje, a gente ainda não tem esse link feito 100%.
varejo 100% linkado com o próprio fornecedor, que no caso seria a indústria. Então, assim, hoje a gente tem uma assinatura de todo, como eu posso falar, um acordo de confidencialidade referente às regras de negócio, processos que a gente insere dentro da própria solução. Não tendo isso, a forma de se divulgar. Por exemplo, a gente está com um player que a gente está participando aí numa concorrência, até vou comentar aqui com vocês, que é a própria Raia, e a gente tem vários tipos de fornecedor dentro desse projeto. Então, está falando de uma Procter, está falando de uma Lever, está falando de uma Sanofi, Pfizer, e cada regra de negócio, cada processo é setado dentro da solução através de um documento de segurança de dados. Por exemplo, todos os nossos servidores hoje são tudo cloud, é tudo Amazon, então toda a nossa estabilidade, segurança da informação, ela não tem esse perfil de conflito, tá? Não sei se eu consegui responder, mas tentei deixar um pouco mais claro o processo que funciona hoje e o que a gente almeja no futuro. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, que quando eu atuei recentemente numa indústria, ela tinha contrato com os seus grandes clientes, contas nacionais, né? Que era um contrato pay for performance. Uhum. Tinha um contrato, X% de investimento sobre a receita, então o investimento estava garantido lá, estava provisionado, mas tinha um acordo com o varejo de que só ia pagar se fosse executado. Então você imagina um varejo que tinha 500 lojas no Brasil e tinha que ter um ponto extra em cada loja, e se tivesse ponto extra só em 200 lojas, ia pagar só proporcional. E da mesma maneira, não era o único quesito do contrato. Tinha outros quesitos do contrato, por exemplo, respeito a preço, por exemplo, planograma, por exemplo, XPTO. Né? Era um tipo de negociação que tinha sido firmado pelas duas empresas. Aí a minha pergunta é, como é que a ferramenta de vocês poderia ajudar essa empresa a ter menos retrabalho, um trabalho mais fluido e mais rápido para fazer tanto apuração quanto pagamento desse tipo de contrato? É por aí? Essa ferramenta de vocês ajudaria nesse tipo de situação? Sim, ela auxilia e auxilia muito. Quando a gente fala nesse perfil que você disse, de paper performance, que a gente está falando de volumetria, rebaixa de preço e qualquer outro perfil onde eu tenho que avaliar um sellout, né? Vamos falar assim, avaliar o sellout para, de fato, definir qual foi o volume que foi executado na ponta, para, com isso, eu gerar aquele pagamento para o meu cliente, ou gerar aquele pagamento para o meu fornecedor. Isso é feito através de integrações de dados. Quando a gente tem por exemplo, ou você vai me dar o seu selinho, ou você vai me dar o seu sellout, e através disso eu cruzo toda a criação do meu acordo, quais foram as regras de negócio que você implementou na criação daquele acordo, que é um step a seguir, com a volumetria que eu recebi de vendas, por exemplo, vamos falar de uma Sanofi para uma Raia. Então, ela comercializou X valor para um cliente, aquele volume bateu 50%, ele tem que pagar somente 50% referente àquele valor. O sistema e-finance, ele já vai gerar automaticamente essa diferença referente ao valor do que foi planejado para o que de fato foi executado. Mesmo você falando até, pensando no futuro, né, que a gente já está discutindo bastante isso até com um parceiro nosso, de validação via IoT, né, de validação via foto, onde você vai ter percentuais de 80%, 90% daquela foto modelo, daquele planograma, ele é ok? Se ele for ok, eu posso dar continuidade no pagamento e seguir esse fluxo, tá? Então, envolve todo esse machine learning, toda essa questão de avaliar a parte de sellout, avaliar volumetria, preço e tudo mais, conforme a regra de negócio do cliente, para a gente pagar ou não aquele, de caso... A gente falava muito isso, a gente fazia muito isso, só para você entender, Jorge, com a Medley, na parte de off-voice e on-voice, que era a parte mais desse tipo de perfil de gestão de pagamentos referente ao que entrou e o que foi planejado, tá bom? Beleza, obrigado. Eu não sei se a Tânia tem mais alguma pergunta da audiência, senão eu vou deixar vocês retomarem a apresentação aí. A Tânia está entrando. Gente, eu caí, mas voltei. Não, eu estava satisfeita com a resposta, vamos deixar ele concluir, daqui a pouco eu volto, que está bombando de pergunta aí, meninos. Quero ver vocês responderem todas, hein? Legal. Até já. Então, vamos lá. Aqui só uma visualização da tela em si, então você tem facilitadores de filtros para buscar aqui, como a gente fala, a visibilidade do seu year to date versus seu year to go. Aqui não está tendo muita visão, mas, por exemplo, você tem todo o seu planejamento por marca, você pode ter por bandeira ou por fornecedor, por tipo de ação. Como que funciona isso? O quanto você planejou, o quanto já foi utilizado, quais são os seus percentuais de utilização. A gente está falando isso mês a mês, de year to date, year to go.
como que está a minha utilização ano, quanto foi redirecionado ou foi adicionado de verba para você ter uma visão futura do seu budget, se de fato o que eu planejei é o que está acontecendo. Então, essa tela aqui, ela te dá uma visão muito estratégica do negócio, gerando muito ganho de produtividade e de alta tomada de decisão, tá bom? Indo para o próximo step, que é o step de consumo desta verba, que é onde você, como eu comentei, tem a sua equipe, o seu gerente de trade, o seu trader, o seu representante, o seu comercial, fazendo a criação desses acordos. Então, aqui você tem, é lógico que isso aqui é uma tela que a gente tem aqui, que é totalmente customizável e mudável conforme a necessidade do cliente. Então, você, no primeiro momento, você cria-se o acordo, então você seleciona uma bandeira, você seleciona o tipo de negociação. Algumas coisas, quando a gente fala de já estar integrado, quando eu falo de integrar com o SAP ou integrar com o seu ERP, algumas coisas eu já vou trazer mitigando qualquer tipo de informação futura errônea, como, por exemplo, um canal, um CNPJ pagamento, um tipo e formato de pagamento, como depósito em conta, um desconto em título, enfim, a gente vai entender qual que é o escopo e a regra do próprio cliente. Um outro ponto bacana que você tem aqui também são as regras de negócio que são implementadas. Então, aqui seleciona qual que é o tipo de ação, se é uma ação de rebaixa de preço, é uma ação, campanha de vendas, de volumetria, ponto extra, exposição, por marca. Aqui você tem outro ganho, que são limitadores. Conforme o seu planejamento, você já vai ter o direcional de quanto você, representante ou comercial, vai poder consumir dentro daquele cliente, dentro daquela bandeira, naquele perfil de ação. Então, você tem um direcionamento muito bacana, referenciando o que o marketing, trade marketing, né, que a gente fala, tem de direcionamento para produtos, tá? Aqui atrás, outra tela onde você acompanha de forma ágil toda a listagem dos seus acordos. Então, assim, eu estou com uma auditoria, ou eu estou com o meu cliente na ponta, e eu preciso saber de fato aonde está meu acordo, se já está pago, não está pago, todo o processo você tem aqui de forma muito amigável, com filtros dinâmicos para você fazer essa busca, tá? Depois que você tem essa visibilidade que eu comentei com vocês, de criar o acordo, de fazer essa gestão também, tanto dos seus investimentos que a gente comentou, você vem para o fluxo de pagamento. Isso aqui é o que você tem também de ganho na ferramenta, porque automaticamente você, de forma, vamos falar assim, hoje, você manda um e-mail, você troca um papel, você recebe o e-mail do cliente. Nesse caso, você tem isso de forma consolidada. E o que é legal, a IPDV, ela cria esse workflow processual conforme a necessidade do cliente. Então, se eu preciso mandar para um administrativo de vendas dar um ok em cima do meu valor, ou se é meu representante que dá o ok com a foto de inserção lá na ponta da loja, ou se é meu trade que vai validar, enfim, a IPDV vai construir conforme a necessidade de vocês. Outro ponto legal aqui que eu digo é o histórico. Ó. Aqui no histórico eu tenho step by step do fluxo do seu acordo versus as suas ações. Em que momento que está aquilo? Já pagou? Meu cliente já recebeu? O comercial vendo isso? Ou o trade? Eu já criei as ações já estão sendo executadas, então tudo isso você tem visibilidade de forma consolidada e muito amigável e ágil dentro da própria solução, tá? Aqui a gente tem a parte que é o step 4, que é a partir do momento que a gente criou, que eu tenho todo o fluxo, que eu estou entendendo em que momento que está, né, a questão do meu acordo, a gente vem para a parte de comprovação dos acordos e das ações, onde a gente fala muito de compliance, de fato, isso é um dos pontos de compliance que a ferramenta entrega. Então, você vai ter um direcionamento loja a loja, ou se você está falando de um varejo, de um gerente de loja com esse acesso, se você está falando de uma indústria, seus representantes, seus merchandising com acesso da ferramenta, isso tanto via mobile, como também pode ser via tablet, enfim, aqui é só uma visão ilustrativa para vocês da telinha. Então, o bacana é que você tem qual é o tipo da ação, qual que é a descrição dela, se ela tem um modelo, uma foto modelo para você espelhar isso para ter uma execução com maior qualidade lá na ponta desse ponto de venda ou desse investimento que você está fazendo, dessa implementação, período inicial, período final e a comprovação disso. E aí, como eu comentei com vocês, nós estamos trabalhando num paralelo, né, com um parceiro, treinando uma máquina, né, fazendo um machine learning referente a isso, com o IoT cruzando, para a gente conseguir, de fato, ter essa inserção dessa foto conforme planograma do próprio cliente, tanto a gente falando do varejo, como a gente falando também da própria indústria, tendo
double check e cruzando isso. Hoje não necessitando de uma pessoa fazendo essa pré-validação. Lógico que isso a gente ainda está num piloto e avaliando internamente, tá? A partir do momento que eu tenho a comprovação, a gente vem para o step de morosidade e acúmulo na validação dos acordos. Deixa eu fazer uma pergunta. Vocês têm alguma dúvida? Tânia, quer falar alguma coisa? Podemos tocar aqui? Vamos lá, então. A Dani também vai entrar para a gente conversar com vocês. Muito bom, gente. Eu sou super fã dessa ferramenta, vocês sabem disso. Tem algumas perguntinhas que eu acho que podem ajudar, Sullivan, no teu flow aí para a gente esclarecer. Legal. A questão do segmento, acho que você já respondeu, pode ser qualquer segmento, né, de mercado, não tem restrição, né, Sullivan? Sem restrição, a gente pode falar de construção civil, a gente pode estar falando de farma, bens de consumo, bebidas alimentares, enfim, qualquer player de mercado que tenha um investimento na ponta, que queira ter um acompanhamento disso, com comprovação e retorno disso, a solução ela é encaixada. Perfeito. Tem duas perguntas muito bacanas. Uma delas é da Regininha Pipa, que ela está colocando aqui. Quanto tempo demora para fazer o setup? Me parece bem complexo. Complexo é fazer na mão, né, Sullivan? Eu ia falar, complexo é fazer a gestão na mão, e-mail e tudo mais. Lógico que toda a implementação, ela tem todo, como vocês podem ver, a solução ela depende de entendimento do seu flow, como que você comunica suas áreas e tudo mais. Mas a gente está falando de um tempo médio de 2, no máximo 3 meses. No máximo 3 meses. Vamos usar 2 meses e tudo vai do tamanho do porte do projeto. Se vai ter várias integrações, se a gente vai fazer muitas coisas de forma ainda comunicando as áreas, mas ainda de forma onde eu tenho um recurso dando um insert dentro da solução via interface. Então, tudo isso vai do que a gente vai desenhar de escopo e maturidade do outro lado do cliente, para a gente conseguir, de fato, ter um melhor processo de MVP ou de entrega no início, tá? Eu tenho uma pergunta, Fábio e Sullivan, aqui é a Dani, tudo bem? Eu lembro quando eu estava, né, numa das cadeiras aí de trade marketing, né, manejando uma quantidade importante aí de verbas que iam pro varejo, quase que 50% dessas verbas eram contratos, né? A outra era para rebaixa de preço, para fazer uma ativação, comprar um tabloide, comprar um ponto extra, né? E agora, nesse nosso mundo digital, comprar um banner, comprar uma ativação digital. Mas 50% ia para contrato. E a gente tinha alguma dificuldade, né, de fazer o famoso pay per performance, né? Quando algumas das cláusulas de contrato envolviam execução, envolviam sell-in, envolviam, enfim, algumas contrapartidas. É possível, a ferramenta de vocês, ela consegue acomodar e colocar esses contratos, parametrizar esses contratos, para que os times de execução e também os times de comerciais façam a apuração? Sim, eu vou até voltar quando a gente fala nessa tela aqui, rapidamente, que é a tela onde a gente fala de criação do próprio flow do acordo e das ações, tá? Toda a regra de negócio, ela tá embasada no seu layout de planejamento, como que vem seu planejamento, então como que você cascateia esse planejamento, e aí vem como você consome essa verba. O consumir essa verba é onde a gente faz os cruzamentos para ter esse direcionamento de como vamos validar aquele valor. Qual que é a regra de validação desse valor? É um volume? Não. É uma foto de exposição, por exemplo? Então, como você está falando no caso de contratos, até pegando o gancho que o Jorge comentou, de fato, a gente tem que trazer um dado, referenciando uma integração quando a gente vai falar de rebaixa de preço ou de volumetria, porque eu preciso ter esse dado para fazer o cálculo efetivo do que você setou nesta área. Então, eu coloquei aqui que eu vou gastar tanto, que eu vou ter um volume de tanto, que o meu preço, os produtos que vão participar é esse, e que a rebaixa ou o desconto é tanto, 5%, por exemplo, no caso. Para eu cruzar esse dado, eu preciso ter uma base onde eu vou fazer esse double check, e aí, de fato, eu vou dar esse andamento
para pagamento e evolução da ferramenta para mitigar todo esse tempo aí de jogar na planilha de Excel, fazer cálculos manuais, selecionar qual que é o produto que eu positivei ou não, que eu negociei, enfim. Aí você tem várias regras que a gente consegue colocar. E uma pergunta, o cliente, o varejo, ele pode fazer parte dessa, ele pode visualizar isso também? Pode, o grande, que eu falei, o grande sonho da IPDV, né, que a gente busca isso futuramente, por isso que a gente está escalando a solução e tentando de forma amigável se estruturar dentro desses canais e desses segmentos em primeiro momento, para fazer esse elo. Esse elo, de fato, onde eu tenho todos os meus fornecedores, que é perante o varejo, tendo essa visibilidade das ações conforme perfil de negócio. Então, uma Sanofi vai ver sua Sanofi, uma Procter vai ver seu Procter, ela vai dar o aceite automaticamente, ela vai ver o recibo digital dela na ponta automaticamente, tudo isso segregando conforme o próprio perfil de acesso que a gente fala, né? Mas, assim, isso ainda é um futuro, pensando em fazer esse double check de forma automática, tá, Dani? No primeiro momento, a gente está falando do varejo fazendo a gestão do espaço dele, do inventário dele, de toda a parte de receita que ele tem para comercializar, falando de uma ponta ou volumetrias e oportunidades que o varejo tem de venda e de comercialização daqueles espaços, e a indústria, por outro lado, fazendo a gestão do budget dela e fazendo esse acompanhamento se de fato o meu budget, o meu investimento está sendo eficaz ou não, e se está me gerando volumetria ou não. Esse é um grande X, que é onde eu falo para você que na análise de ROI, que é cruzando essas bases que eu te disse, eu te dou mais assertividade para um business plan futuro, uma validação e uma análise futura do negócio, tá? Legal. Pode perguntar. Eu queria fazer uma pergunta também. Vamos lá. Vocês estão me vendo ou vocês estão com a tela de projeção? Estão me vendo, né? A gente está com a tela de projeção, mas a gente colocou num paralelo aqui, eu vi que você apareceu e aí eu falei, pode falar. Cara esperto demais. Seguinte, a minha experiência mostra que algumas empresas não têm processos robustos o suficiente para implementar ferramentas como a sua. Porque não adianta ter um processo bagunçado e plugar uma ferramenta, porque a ferramenta não vai funcionar, quer dizer, vai funcionar de maneira inferior. E eu queria saber se vocês têm enfrentado essa situação e se vocês também têm que, na parte de setup e tal, têm que ajudar a empresa a criar ou a melhorar seus processos. Isso daí, Jorge, é uma ótima pergunta, porque envolve toda a parte de escopo, por isso que a gente fala de 2 a 3 meses, porque muitas vezes, quando você começa a falar de finance, as pessoas não conseguem linkar que área que eu preciso comunicar, como eu preciso fazer para esse flow rolar da forma que você está me falando. Como que você fala, Sullivan, de planejamento? Mas, espera aí, planejamento por marca, por produto, por canal? Como que é o... Então, assim, todo esse know-how que a IPDV tem, e aí, vamos dizer assim, não é uma consultoria, mas faz parte do projeto, entendeu? Faz parte de um setup e implementação para você estar ali próximo com o seu cliente e desenhar esse escopo a 4 mãos. Quando não, a 6, a 8, que se envolve várias áreas distintas, TI e tudo mais, para você conseguir fazer esse processo ser implementado dentro de uma solução. E aí, por isso que eu te disse na questão de maturidade. Muitas das vezes, você não tem como implementar uma integração 100% do flow, porque você vai acabar não conseguindo ter êxito na questão de rollout da solução. Então, faz parte, sim, do setup e do serviço IPDV ter essa questão de trabalhar junto com o cliente e trazer o que nós temos de histórico para dar um norte melhor para ele. Ok. Eu vou fazer mais uma pergunta rápida. Eu sei que vocês têm bastante tela para apresentar ainda, né? Mas vamos lá. É o seguinte, tem algumas empresas, e eu trabalhei em algumas delas, e outras eu fui consultor, em que a complexidade do processo de verbas é tamanha que tem várias fontes de dinheiro, e cada fonte de dinheiro com regras diferentes, tanto de geração do dinheiro quanto de utilização do dinheiro, né? Por exemplo, tem uma verba tática que é comercial e que pode ser usada com regras até de desconto e bonificação, e tem uma verba de trade que é estratégica e é limitada e que pode ser usado com atividades do tipo visibilidade ou giro e tal. O sistema de vocês consegue... como é que eu posso dizer, conseguem absorver essa complexidade de tipos de verbas diferentes, com regras diferentes?
Sim, nós atuamos sobre, a gente chama isso de tipo de investimento, tá? Então, é o tipo de investimento que você vai atuar. Até um outro gancho que a gente está vindo, a gente também está fazendo agora nesse produto escalável, um viés de começar a fazer a gestão das verbas digital. A gestão digital, a verba digital que está rolando hoje para fazer um serviço no seu e-commerce ou em qualquer outro player de mercado que você tenha, ou qualquer outra frente de investimento. Mas, sim, você tem a sua regra de negócio, então você vai setar o seu tipo de investimento, que nem você falou, um investimento tático, onde você vai trabalhar com volumetria, tudo entra naquela criação daquele acordo. Por isso que eu falei para você, quando você vai inserir o acordo, eu já fiz o meu planejamento, eu tenho um planejamento tático, eu tenho um planejamento de exposição, eu tenho um planejamento de mídia, enfim, está aqui. Isso eu estou definindo por marca, por tipo de cliente, por perfil, ou por região, ou, enfim, canal. Depois que você desce esse nível, você vai ter essa inserção da criação do acordo e o consumo da verba, direcionando o tipo de investimento de forma automática com essas regras que já são criadas. É possível, sim, fazer essa gestão. Não, que bom, porque assim, talvez essa seja uma das maiores complexidades das empresas, né? Porque elas internamente têm diferentes áreas responsáveis por diferentes verbas e com expectativas de diferentes fatores de sucesso para o uso de cada verba. E se o sistema de vocês comporta isso, certamente ajuda a grande parte das pessoas que estão na audiência. Mas eu vou devolver para vocês a apresentação, senão vocês não conseguem terminar, né? Beleza? Vamos lá, a gente já está também, não falta muito aqui. A parte de morosidade, que é legal de falar também, hoje, isso aqui é tudo, muitas vezes a gente entra quando a gente vai fazer como você falou, coletar um escopo de projeto, um briefing, uma inicialização, muitas vezes isso aqui, ele se perde. Essa área aqui é uma área onde você tem a visibilidade de o que foi, vamos falar assim, qual foi o acordo que foi criado pelo meu comercial, vamos dar um exemplo, o que foi auditado numa única tela e qual que é o recibo disso. Então, eu já tenho a visão do meu recibo. Então, automaticamente, com meus dados de CNPJ pagador, tudo que eu conseguir extrair referente a uma integração ou uma base de dados, eu já consigo gerar automaticamente um recibo. E posso direcionar isso para o meu cliente. Aí foi como eu comentei para vocês. Você pode direcionar isso de forma digital, lógico, ou também pode ser via e-mail, caso você não chegue nesse nível ainda com o seu cliente. Mas, sim, ela é flexível. E aqui você tem um ganho tremendo referente à consolidação e unificação dos dados de uma única vez em um único lugar, tá? Essa tela aqui é uma tela de um recibo. O recibo ele é totalmente customizado, ele vai com a máscara do cliente, com a logotipo do cliente, com qualquer dado referenciando o cliente, e aí você envia isso, de fato, para o seu fornecedor, né, ou seu próprio cliente, que não estou comentando, e ele faz uma assinatura digital. Ou ele vai assinar isso via DocSim, ou vai ter um processo jurídico, onde a gente vai ter alguns dados que a gente vai guardar, ou você pode estar enviando isso por e-mail e anexando novamente para você evitar qualquer tipo de compliance, qualquer tipo de informações que foi paga e eu não tenho aquele recibo, ou eu paguei e eu não tenho aquela comprovação. Então, esse flow final do recibo e de todo esse ponto de step by step que eu falei para vocês, ele acaba mitigando todo esse tipo de problema, esse tipo de auditoria e de compliance que existe dentro desse processo aí de trade que vocês sabem muito bem, tá? Aqui, o final que a gente fala que é a cerejinha do bolo, que é a parte do ROI, que, de fato, é um ganho tremendo nessa gestão, essa avaliação, diferenciando todo o início, o meio e fim e como que foi minha venda. Então, por exemplo, eu estou investindo muita grana numa região X, sendo que um tabloide para mim não está me dando retorno, sendo que um checkout poderia me dar mais retorno do que um tabloide. Eu comparando uma bandeira com a outra, a bandeira 1, com um investimento muito menor, eu estou tendo um maior volume de vendas. Mas será que eu tive a execução? Tive a execução. Então, se eu tive a execução, de fato, eu deveria ter tido um volume maior de vendas. Então, assim, nesse momento aqui é onde a gente fala de tomada de decisão, estratégia total do negócio, de você olhar, abater o olho e ir para uma negociação com o seu fornecedor ou ir para uma negociação com o seu cliente, de forma onde você vai mostrar, ó, meu querido, aqui não dá para fazer desta forma porque, de fato, você não está me dando o retorno que eu esperava. Vamos trabalhar de forma diferente? Vamos atuar com um investimento diferente? Enfim, então, aqui é um resumo do que a gente fala que é o 360 acontecendo na plataforma, tá?
E aí um slide aqui final, onde a gente fala de ganhos da solução, tá? E ganhos esses que a gente está embasado em clientes que nós temos aqui internamente, referenciando a volumetria, ganhos que a gente conseguiu mapear junto com eles, tá? Então, a gente está falando de 12% de produtividade sobre o seu budget. Então, você se planejar, você ter um year to date, um year to go, você avaliar se aquilo está acontecendo ou não, de forma efetiva, você tem uma produtividade em cima do seu budget. Você consegue ter um ganho em cima disso, tá? Lógico que isso aí pode aumentar ou pode diminuir, a gente está falando um valor médio aqui referente aos benefícios, aos ganhos que você tem nessa solução. 17% de redução nos custos operacionais, e a gente está falando de papel, a gente está falando de recursos, de pessoas, porque hoje você automatiza, você cria um workflow, você se comunica com sistemas e com áreas, tudo dentro de um único lugar. 33% de aumento de efetividade nos acordos e nas ações. Então, se você, de fato, hoje você faz 50%, você vai começar a fazer 83%, se Deus quiser, você vai chegar no 100%. É isso que a solução busca, ela traz essa questão de incremento, de ganho nessa parte de efetividade dos seus acordos e das suas ações. A parte de redução de erros, isso aí envolve muito o que eu estava comentando com vocês, são 56% de redução de erros. Por quê? Porque você tem isso setado na ferramenta. O cara não vai lá e põe no Excel o valor que ele acha que ele tem que colocar, ele não põe o valor que ele acha que tem que fechar. Ele tem hoje regras e parâmetros com limites de verba ou direcionamentos de níveis que direciona isso para você, que te dá visibilidade do que de fato você precisa fazer. Então esse ganho aqui também é muito importante. 84% de redução nos prazos de pagamento, aí isso daqui a gente tem um número que é, de fato, um dos nossos clientes, ele pagava em torno de 60 dias, ele caiu para 20, 25 dias, com o processo acontecendo de forma digital. Por isso que eu comento para vocês, é 84%. Porém, se você tiver tudo integrado, isso vai, com certeza, aumentar o seu volume de redução, né? Você vai reduzir cada vez mais o seu prazo de pagamento, porque você tem tudo de forma automática, tudo integrada, e você dando esses avanços aí dentro da própria solução. Alguém me chamou? Eu estou tentando chamar aqui. Eu não paro de falar, viu? Eu estou vendo, menino do céu, é muita falação. Não dá nem para fazer um comentário, né, Dani? Não dá, ó, bebe uma água, porque realmente o que vocês trouxeram é incrível, né? Não vai, a gente vai chegar numa hora aí que a gente vai perguntar de custo, porque ferramentas iguais a essas, eu vi em algumas multinacionais pagando fortunas, né, para outros fornecedores, não vou nem citar, e trazendo um nível de complexidade e uma falta de flexibilidade que parecia que você estava comprando uma Ferrari, mas estava andando mesmo, era de Fusca, né, porque você não tinha né, uma pessoa que te dava um suporte, você não tinha flexibilidade para fazer os ajustes conforme a sua organização ou conforme as mudanças aconteciam. E aí essa é uma pergunta, o quão flexível é a ferramenta de vocês? Né? Seja para uma empresa que é pequena, né, que quer fazer essa gestão, seja para uma empresa que é maior, que de repente tem uma quantidade de vendas enorme, de vendedores, né? Quando a gente vai aí, por exemplo, até para empresas multinacionais que tem o pequeno varejo como cliente, você tem aí um batalhão de gente na rua vendendo, fazendo acordos comerciais. Como é que funciona isso? Quão flexíveis vocês são? E fala um pouquinho aí dos custos, para ver se todo mundo que está aqui nos ouvindo já pode ligar aí para a IPTV e pedir para vocês um orçamento. Conta um pouquinho. Vamos lá. Referente à questão de flexibilidade, de fato, a gente é muito flexível nesse ponto, porque é como você comentou. Quando você entra com uma solução dessa, não dá para você ser engessado, porque, de fato, você precisa, né, ter essa flexibilidade de entender o outro lado, qual que é o processo do outro lado, para você construir uma ferramenta que vai ter adesão dentro do escopo da sua companhia. Então, quando a gente fala de, por exemplo, pequeno varejo, grande varejo ou grandes indústrias, a plataforma em si, ela tem 3 perfis, né? Ela tem hoje um step de comercialização, que a gente fala de bronze, prata e ouro. Você tem 3 níveis, 3 leques. Então, tem uma empresa hoje que vai iniciar com um processo
que é um processo muito básico, é um processo onde você não vai ter integração, mas você já vai ter uma gestão, você já vai ter um consumo de uma verba, você já vai ter alguém lá na ponta olhando se aquilo está acontecendo ou não. Mas, pô, Súlio, eu quero já fazer um projeto anos-luz, conseguir fazer várias integrações, eu quero trazer meu sellout, eu quero fazer minha assinatura digital, dá para ser feito, tá? Tudo isso a gente tem que entender um escopo. Como que funciona, falando em custo, né, referente a investimento sobre a solução, na verdade, ela tem um conglomerado, né, de serviços, então a gente está falando de custo hora-homem de dedicação, onde a gente tem um pool de desenvolvimento dedicado, dependendo do porte de serviço, do porte do seu escopo, tem um pool de um Customer Success, que a gente chama de líder de projeto, que é um cara que está ali no dia a dia, que entende do seu negócio, vai construir cronogramas, vai construir documentação, vai entender com você a sua necessidade. A gente tem um pool de range, né, que a gente fala referenciando a número de licenças. Outra questão que envolve o custo, volumetria de dados, onde a gente tem nossos servidores, que tem que ser avaliado qual que é a volumetria e tal. Então, assim, quando a gente fala de um projeto, iniciando um projeto de porte pequeno, que é o que eu comentei com você, a gente está mapeando em cima um custo recorrente mensal de 30 mil, uma média de 30 mil reais, mais ou menos, para mais, dependendo do processo do cliente, tá? Isso daí, eu queria deixar bem claro para a galera que está assistindo, porque, de fato, envolve muito o escopo do projeto, essa solução. A gente entender o flow, para, com isso, a gente ter um valor mais assertivo. E também entender qual que é a necessidade, num primeiro momento, do cliente. Porque, como você falou, eu mostrar uma Ferrari aqui pode custar 2 milhões de reais ano, 3 milhões de reais ano. Mas será que é isso que você precisa agora? A gente não pode começar, talvez, que nem você falou, o Fusca, mas o Fusca andando legal, onde eu tenho uma análise legal no Fusca e eu quero chegar naquela Ferrari. Então, a gente sempre busca isso, essa maturidade e crescer com o cliente conforme a necessidade dele. Não sei se eu respondi, tá? Respondeu, claro, e eu acho que você também falou já de custos, né, que era uma das abordagens que a gente sempre traz aqui, porque a gente quer realmente conectar as startups às empresas, né, não importa o tamanho delas, elas também têm que entender, independente do porte, que uma startup também funciona para o seu ecossistema. E o que vocês trazem, né, independente do custo, claro, tem sempre um valor aí para implementar o projeto, dependendo da complexidade da organização, mas, sobretudo, é o retorno, né, que a gente traz. Quando a gente fala aí, você estava mostrando quais são os savings que você tem a partir do momento que você faz uma organização desse processo, e eu lembro numa das organizações que eu estive, como head de trade marketing, a partir do momento em que a gente realmente começou a primeiro, deixar com que o time comercial também se envolvesse nessas apurações, né? E assim eles começavam a ter visibilidade de qual era o valor, né, que a gente estava realmente falando, quanto de dinheiro a gente estava trazendo aí para que eles tivessem essa corresponsabilidade, né? E depois a gente podia ver como, de maneira assertiva, era mais importante investir em um cliente do que em outro, numa área do que na outra. O Jorge está aqui com a gente, e ele tem, acho que, uma pergunta para fazer também. Eles têm 3 telas ali, são... não sabia. Só para não atrapalhar vocês, deixa eu perguntar, vocês conseguiram passar todos os slides? Sim, passamos. Porque se vocês não tivessem conseguido, eu ia deixar vocês passar. Tem os seus contatos aí, beleza. Não, pode ficar à vontade. Beleza, tranquilo. Na verdade, cara, eu queria dizer para vocês que... Opa, a Tânia vai entrar também. Eu queria pedir 1 minuto para vocês, para interromper a apresentação de vocês, e falar, vocês que estão assistindo a gente aí, não saiam. Fiquem até o final, porque no final nós vamos contar algumas novidades sobre qual vai ser a próxima etapa do que foi a Startup Week. Nós vamos contar os próximos passos. Então, fiquem até o final para a gente poder contar os próximos passos e você poder escutar e saber o que vai acontecer depois. Legal? Só uma coisa, Sullivan. Faltou o último ponto da última barrinha do último slide. Estava prestando atenção. Eu não estava aqui no Netflix, não, sabe, Jorge? Eu estava aqui. Faltou mesmo, que é o compliance, né? Que é uma informação... Pois volta uma tela aí, você consegue, não? Eu consigo, tá aqui, tá na mão.
Olha lá, os 98%, olha que informação importante. Esses 98% a gente fala, e por que eu não consigo evoluir mais isso? Lógico, aí como eu comentei. Para chegar nesse nível, você tem que ter uma maturidade de processos muito, muito, muito bem feita, assim, como eu disse. Um processo bem integrado, regras de negócio bem mapeado. Mas o porquê que a gente fala de 98%? Porque qualquer tipo de solicitação que a gente passou com a solução referente à auditoria, todas as buscas que você sabe, né? Vocês mais do que eu sabem que você tem um tempo para responder, você tem um tempo para avaliar, você tem um tempo para ir buscar informação quando tem uma auditoria ou quando tem um compliance, alguma coisa. E com a solução, por vocês verem ela tão consolidada e aonde você tem pagou, não pagou, quem assinou, qual foi o log disso, quem que autorizou, foi um comercial que já saiu, não foi? Então, todo esse flow fica dentro da própria solução. E você sabe, quem que manejou uma verba ou quem autorizou aquela verba sair de uma marca 1 para uma marca 2. Então, tudo isso você tem dentro da solução, que são todos os logs de remanejamento. É que assim, aqui a gente tentou ser o mais breve possível em sites, porque a solução ela entrega várias outras frentes também, né? Mas esses 98% de compliance para nós é um ganho que a gente vem tendo com os nossos clientes que já utilizam a solução, e esse feedback para nós é muito importante porque, querendo ou não, a gente fala de grana e investimento, e quando a gente fala de valor, essa questão de segurança tem que estar bem presente, bem próxima do processo. Meninos, vamos lá. Então, muito bom. Vamos agora para as perguntas dessa galera maravilhosa que está nos assistindo. Temos várias perguntas, temos pessoas ilustres aqui na nossa plateia. O Marcão Brandley está aqui. Nossa, tanta gente querida. Isso é bom, né, do online, que a gente revê os amigos, mesmo que seja digitalmente. Muito bom. O Popai também está aqui, a Andréia está aqui. Nossa, estou muito feliz. Vamos lá, agora chega de ficar falando de amor, vamos falar de perguntas, né, gente? A questão aqui, olha, você já respondeu isso, uma pergunta da Mariana, mas acho bom reforçar o tipo de integração que a ferramenta tem com qualquer tipo de sistema, ERP, SAP, TOTUS, eu acho que é importante ressaltar isso, né? Isso. Ressaltar essa questão de integração, porque, de fato, e tem que envolver TI quando a gente fala nesse processo, né? Porque é um ganho tremendo quando você tem essa integração acontecendo, porque você tira do único lugar, formato de pagamento, qual que é o cadastro que eu tenho do cara lá, por exemplo, um CNPJ pagador. Então, quando você falar de integração, hoje ela é totalmente flexível, porque a gente atua com APIs, então, são comunicações de forma digital, hoje a gente fala de API, né, mas você também pode fazer via web service, um FTP, tudo vai da necessidade e do que o seu cliente, maturidade, como eu comento, tem do outro lado. Então, por isso que a gente não ingessa a solução. Se você falar, Sullivan, eu tenho um web service simples, que eu vou postar o dado lá com uma segurança X, você consegue captar o dado de lá e plotar isso? Conseguimos fazer. Só que quando você tem um SAP, ou você tem um Proteus, ou qualquer outro CRM como TOTUS, você consegue ter um ganho maior e trazer outros dados, e aí utilizando até uma própria API, que você tem muito mais segurança e agilidade no processo. Perfeito. Aí, vamos lá. Aí tem o IPDV Essencial, sempre faz umas perguntas cabeludas, mas são boas as perguntas dessa agência, o cálculo do ROI implica em entender o baseline, a lucratividade. O sistema de vocês tem algoritmo para estipular o baseline? Então, esse ponto do baseline que a gente falou do futuro, né? Gerar talvez um business plan efetivo a partir do momento que eu tenho meu ROI e direcionar para você, vamos começar a usar, como a própria Dani comentou. O comercial falar que aquela área é mais efetiva, falar que aquela ação é mais efetiva. Isso hoje eu mostro para você através de análises que eu gero através do sellout e do que eu estou investindo e do que eu estou positivando. Porém, um planejamento, ainda a gente não faz esse machine learning. A gente ainda não atua com essa projeção, porque aí você tem várias vertentes que a gente tem que estar vendo e pensando em tipo e perfil de investimento e outros ganhos. Mas hoje não está fora, tá? Não está fora da nossa visibilidade e do nosso pensando em futuro. Em trazer, por exemplo, um histórico de 3, 4 meses ou 6 meses de um planejamento que você tenha, eu importar isso na minha solução e te dar um direcionamento futuro. Não está fora, tá? Não tem onde estar fora.
Acho que, Sullivan, até complementando, né? A partir do momento também que você tem um histórico, né, de sell-in, né, ou de sell-out, dependendo do tipo de ação que o trade marketing estiver fazendo, e quanto de investimento você gastou, você começa também a entender, né, se aquele investimento está trazendo ROI, qual retorno, se alavancou a venda, né, se realmente... E aí você começa a trazer histórico, talvez não estatisticamente, mas um histórico que pode ajudar a formatar aí um baseline e o quanto que uma ação gera de uplift, né, que a gente fala. Uma coisa importante que eu entendi que vocês têm, e talvez a audiência tenha entendido também, é que geralmente quem está sentado lá na cadeira de trade marketing recebe um contrato dizendo, puta, eu negociei 20 pontos extras com a rede. E recebe, está aqui o quanto que tem que pagar. Vocês provavelmente têm como saber aonde foi feito esse ponto extra e comparar essa loja que foi feita com a que não foi. Coisa que no dia a dia de um cara de trade, ele não tem condições de fazer isso manualmente, né? Não tem condições, mesmo que ele recebesse as informações da equipe comercial, elas viriam desestruturadas. E pelo que eu entendi, a ferramenta de vocês permite fazer isso fluir de uma maneira organizada, né? É exatamente isso, Jorge. Na verdade, a plataforma, né, a solução, ela faz com que você tenha todas essas informações de forma organizada e no tempo hábil para que você possa realmente pagar aquilo que foi feito, que foi cumprido, e você não ficar com esse delay de informações, né? Porque quem já passou por vendas e não tem esse tipo de plataforma com área de trade marketing, sabe que existe aí uma ruptura muito grande entre o que você negocia, o que você realmente faz na ponta e o que você paga. Então, a plataforma, ela consegue criar esse elo. Legal. Perfeito. Tem mais uma outra pergunta, mas eu acho que a gente já respondeu, que essa solução serve tanto para a indústria quanto para o varejo, acho que vocês já responderam. Acho que a gente explorou super, né? Eu não sei, você tem mais alguma pergunta, Jorge, Dani? Tem uma pergunta aqui do Luiz Gustavo. Eu não sei se eu perdi. Ele está perguntando se ele vai começar um trabalho com... boa, esse eu ia perguntar. E se é possível pensar na EPD. Vocês têm restrições geográficas, não? Desculpa, não temos restrições geográficas. Na tela. Atuamos nacionalmente e aí, como eu comentei no início da própria live, com um dos nossos parceiros, nossos clientes, que é a Sanofi no caso, a gente está já num bid falando de Latam e agora no México no caso. Então, não temos limitações para isso. Estamos disponíveis para ir para Ribeirão. Muito bom. É isso aí, muito bom. Acho que a gente respondeu 100% das perguntas. Tá super interessante, a gente ficaria aqui, né, Jorge, Dani e os meninos discutindo acho que horas, porque somos os 5 aqui apaixonados por essa questão dos investimentos e como fazer o melhor uso dos investimentos, né? E acho que o varejo e a indústria precisam mesmo olhar com mais cuidado para isso. É um movimento já de muitos anos, né, que a gente vê no mercado, mas faltavam ferramentas, e aqui tem uma ferramenta que pode ajudar mesmo empresas, tanto varejistas quanto as indústrias, né, e as agências também, né, porque vocês têm outras soluções que a gente não abordou aqui, né. Enfim, eu acho que nós temos visitantes na nossa sala, não temos, entrando aqui ou não? Júlio... Antes disso, eu tenho uma perguntinha para fazer, que estava aqui em algumas, né, alguém perguntou. A gente fala muito com indústria, né, a gente está falando aqui, dando muitos exemplos de indústria, mas e se o varejo quiser contratar IPDV? Né? Agora ir para o outro lado da moeda, né, afinal de contas tem tantas verbas que esses varejistas também administram. Como é que funciona? É possível também? Vocês têm algum cliente hoje que já é varejo? Na verdade, a gente tem 2 cases aí que a gente não consegue abrir agora para vocês, mas um dos cases que a gente está fechando, que acabei comentando com vocês, que é a Raia Drogasil, a gente está fazendo toda essa gestão e esse controle do outro lado. Então, como você atua? Você atua com as suas receitas. Como que é o seu planejamento referente aos seus espaços em loja? Qual que é o seu inventário daquela loja? Qual que é o espaço, quantidade de, por exemplo, de checkouts que eu tenho
dentro de uma raia ou dentro de um alimentar? Qual é a quantidade de exposição que eu tenho para fazer de uma ponta ou de um tabloide? Enfim, em cima disso, você tem toda a questão da gestão. Qual é o valor que você cobra por tipo de exposição? Você, varejo, o quanto de oportunidade isso gera? O quanto eu já tenho de acordos criados referente à loja A, B ou C? E qual é o meu consumo? Por exemplo, eu posso falar de uma loja de perfil de 10 checkouts que eu tenho 60% de, vamos falar, disponibilidade de acordos, de estar negociando acordos com a indústria. Então, a solução, ela vem, lógico, que fazendo todo o flow final de validação, de comprovação e tudo mais, mas pensando em planejamento, em visibilidade do que eu tenho de disponibilidade, de como está sendo a minha utilização dos meus espaços e se eu posso renegociar isso com fornecedores. Tudo isso você tem dentro da solução. Tem outras frentes, como eu comentei, mas o grande X da questão é você ter a visibilidade de forma ágil, a quantidade de volumetria que eu tenho, de disponibilidade que eu tenho de acordos a serem realizados, de volumetria que eu tenho para poder estar comercializando e chegar no meu comercial e falar, ó, essa loja aqui, ou esse canal, ou esse perfil, eu tenho 2 milhões de disponibilidade para você investir com seus fornecedores. Vai negociar com os caras. Então, dá para você fazer isso e ter essa visibilidade. E é isso que a gente busca pensando no varejo, ele ter essa gestão das suas receitas. Legal. Muito bom, muito bom. Gente, excelente. Eu queria agradecer. Como vocês estão com a gente aqui nesta, que é a 10ª e última live da nossa semana, vocês vão participar do fechamento da semana com a gente. Legal. É muito legal isso, contar com vocês. É claro que vocês deixaram os contatos ali e nós vamos encaminhar o PDF para o pessoal. Então, quem quiser entrar em contato com vocês, seja no site, seja através dos contatos que a gente vai mandar no PDF, vai poder tirar dúvidas mais específicas, né? Então, enfim, agradecer a vocês por estarem aqui com a gente, por estarem nessa sexta-feira à tarde, né? E eu acho que a gente está pronto um slide aí para a gente mostrar o que foi essa semana. Vamos ver se ele aparece aí. Olha que interessante, cara. Gente, nós fizemos algo parecido com o que as startups dizem, que é a cultura startup, né? Nós tivemos uma ideia grande, mas nós resolvemos agir rápido e fazer algo que, teoricamente, foi muito bom, mas foi pequeno perto da quantidade de startups que tem aí disponíveis para trazer suas soluções para o mercado, né? Nós reunimos 10 startups, foram mais de 13 horas de conteúdo, contabilizando a duração de cada live, somando as dores principais que cada startup ajudava as empresas a resolver. Nós contabilizamos aí 15 diferentes tipos de dores e foram mais de 2.000 pessoas impactadas, somando aí a participação em cada live. Eu queria agradecer muito, tanto as 10 startups, incluindo vocês que estão aqui com a gente, Fábio Sullivan. Eu queria agradecer todas essas 2.000 pessoas que tiveram com a gente nessa semana. Enfim, e agradecer aos nossos apoiadores, que a gente já falou mais de uma vez, né? O Papai e a Maia, que está aqui organizando. E daqui a pouquinho eu vou falar o que a gente vai fazer depois. Quer fazer um fechamento também, Dani e Tânia? Vamos. Vai você, Dani, depois eu vou. Obrigada, Tânia. Ai, gente. Olha, no meio da semana a gente deu uma cansada. Mas agora tá me dando saudade. Porque isso daqui é bom demais. Os resultados são muito bons. Impactar 2.000 pessoas, né? Categorizar mais de 15 dores que o time de trade marketing sente e trazer soluções, né? Não vamos longe de se esgotar aqui. Certamente tem muitas outras startups, mas trazer soluções que são possíveis para o time de trade marketing, né, trazer a digitalização para os seus processos, sair do Excel e começar a tomar decisões, né? A gente começou a ver aqui várias startups simples, difíceis, diferentes, que fala de lançamento, que fala de pequeno varejo, que fala de digital, de loja perfeita digital, que fala de monitorar
o varejo, né, e entender onde é que os shoppers estão para que o time de trade marketing faça melhores ações. Falamos na Lucro, falamos agora da IPDV, que gerencia investimento, que é uma parte importantíssima do trade marketing. Então, mais de 15 dores que a gente trouxe, 10 startups, 13 horas que estamos conectados aqui e mais de 2.000 pessoas impactadas. Realmente a realização, acho que a gente alcançou o nosso sucesso. Obrigada e parabéns, né, pra gente. Muito bom. E parabéns pro profissional, né, de trade marketing, que também vai ter a oportunidade de aprender aí com as nossas startups. Tânia? Bom, gente, até entrou uma musiquinha. Júlia, ainda estou falando. Muito bom, gente, olha, muita emoção nesse final, até escorrendo uma lagriminha aqui de emoção, acho que a gente ter concluído com tanto êxito esse evento, né? Um evento em formato curto e a gente até queria fazer para 100 startups, mas eu acho que eu vou deixar o Jorge colocar aí os nossos planos para o futuro. Quero agradecer vocês mais uma vez, né, por terem participado com a gente, muitos amigos queridos, alunos, parceiros, o professor Alvarez, o Joaquim, que foi o mais assíduo, ele ganha aí uma premiação de o melhor e mais assíduo aluno, que mais perguntou também, o Conrado e vários outros também que participaram aí com a gente, e obrigada, gente, é isso, obrigada, Júlio, obrigada, Popai, e obrigada também às pessoas que, a SA Varejo, a Neogrid, a GFK, que acreditaram no evento, e os meus amigos Fábio e Sullivan, de tanto, né, de terem vindo aqui disponibilizar seu tempo, o seu conhecimento com a gente. Aprendi muitíssimo, estou até com a cabeça maior depois de tanto aprendizado esse final de semana, essa semana. É isso aí. Bom, então vamos falar o que a gente está pensando em fazer. Em primeiro lugar, nós teremos uma segunda edição. É compromisso. Quando ela vai acontecer e quantas startups a gente vai conseguir reunir, ainda não sabemos. Mas nós teremos uma segunda edição. E eu quero pedir para todos vocês que estão assistindo, se vocês conhecem empresas, startups, inovadoras, que estão ajudando a fazer diferença no varejo, na indústria, na relação entre o varejo e a indústria, no monitoramento do ponto de venda, na eficiência do trade marketing, mande para a gente. Nós vamos fazer uma curadoria e nós vamos organizar um segundo evento que vai ser muito melhor. Não que esse tenha sido ruim, não, pelo contrário, esse foi sensacional, mas é que a gente quer dar um salto ainda maior de qualidade e de quantidade e contamos com a ajuda e a colaboração de todos vocês. O segundo recado que eu tenho para dar é que o nosso grupo do Telegram vai virar um canal de conteúdo. Nós vamos utilizar este grupo do Telegram, que tem ali o QR Code na tela, para vocês que ainda não estão inscritos se inscreverem. A gente vai disponibilizar, primeiramente, todos os PDFs de todas as apresentações que foram feitas. E, num segundo momento, nós vamos inovar também em conteúdo. Por exemplo, cada uma das reuniões que a gente teve com startup foi uma aula de trade. E nós vamos transformar cada uma dessas reuniões em aulas de trade. E vamos disponibilizar isso para vocês. Eu nem combinei com as meninas aqui, mas eu já mandei ver. Porque é isso, gente, são aulas. Hoje foi uma aula sobre gestão de verbas. Ontem nós tivemos uma aula sobre pricing. E uma aula sobre gestão do varejo indireto. Hoje de manhã nós tivemos uma outra aula sobre gestão de varejo indireto. São aulas. Só que aulas que elas são fundamentadas não num conceito teórico, mas num produto real que tem uma startup que está vendendo e está fazendo empresas terem mais sucesso, terem mais eficiência. Vai ser um conceito de aula muito mais prático. Então, a gente vai transformar. De novo, eu não estou me comprometendo com datas, mas a gente vai transformar isso em aula para vocês. Então, se vocês ainda não estão no nosso canal do Telegram, entrem. Quem se cadastrou no nosso sistema, a gente vai mandar por e-mail para vocês saberem como é que faz para cadastrar no Telegram, e a gente vai transformar esse canal, esse grupo, né, porque é um grupo de Telegram, em um grupo de discussão sobre inovação em trade marketing. Né? Fiquem com a gente. Muito obrigado, pessoal. Tchau, gente. Até a próxima. E até a próxima edição da Startup Week de Trade Marketing.